Lucas 8, 16 a 18. Lucas 8, 16 a 18. Obrigado. Vamos ler todos juntos? Podemos colocar em pé aqueles que estiverem com disposição, claro, né? E com possibilidade. Vamos ler juntos a parábola da candeia. Essa parábola só tem aqui em Lucas e em Marcos. Aqui 8, 16 a 18 e em Marcos 4, 21 a 25. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Leamos. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser reconhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Sob a direção do Espírito Santo do Senhor, como já foi orado aqui, nós estaremos agora meditando na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine. Amém. Vocês podem assentar. A nossa missão é brilhar Jesus. A nossa missão é brilhar Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo. A gente vai fazer voltando um pouquinho em Marcos também, para a gente entender alguma coisa, porque na verdade esta parábola, embora seja uma outra parábola, mas ela está ligada diretamente à parábola do semeador. Ela é uma parábola que foi contada junto com a do semeador, ou seja, foi contada do semeador, aí passou um período, explicou-se a do semeador e contou logo em seguida a da candeia. O princípio aqui, tanto do semeador como da candeia, é o mesmo. Enquanto o semeador, o princípio básico é o terreno fértil, o coração fértil que produz fruto, aqui também é a lamparina acesa que brilha, ou seja, que produz também fruto. Então esses são os princípios, ou este é o princípio tanto na do semeador como na da candeia. E é interessante porque você tem aqui no capítulo 8, versículos 1 a 3, uma informação que também está em Marcos, bastante interessante. Vejam comigo aqui os versículos 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos, apóstolos, iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Eu quero que você grave isso aqui, porque isso aqui é muito interessante para a gente entender para quem que Jesus conta a parábola da candeia. Porque ele não conta a parábola da candeia para a multidão. Por que razão? Porque a do semeador, ela é contada para a multidão. Olha só o versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E conta então a parábola do semeador, certo? Quando você encerra esta parábola no versículo 8, o versículo 9 diz que os seus discípulos o interrogaram:
que parábola é essa? Ele explica a parábola. Lucas não se preocupa em definir aqui a explicação para quem que ele está explicando, mas quando você vai para Marcos 4, vamos voltar lá por gentileza, você tem algumas informações a mais, alguns detalhes que são interessantes a gente aprender, né? Ele conta a parábola, aí quando chega aqui no versículo 9, ele encerra a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 10, quando vem a preparação da explicação da parábola, olha só o que diz o versículo 10. Leiam comigo, por gentileza, ou sozinhos, por gentileza. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então, para quem que Jesus explicou a parábola do semeador? Para os 12 apóstolos, mais quem? Mais algumas pessoas, discípulos, que estavam junto com ele. Não mais para aquela multidão que fora com ele. Está aqui no versículo 10, quando Jesus ficou só. Quando ele saiu daquela multidão, junto com ele estavam os 12 apóstolos, mais algumas pessoas. Essas pessoas seriam quem? Bom, podemos aferir aqui, ou conjecturar, que de repente fossem os 12 apóstolos, e quem sabe as mulheres que estavam sempre caminhando com eles e servindo com seus bens. Possivelmente sejam elas. Ou mais alguns mais chegados, mais fiéis, que não só buscavam os momentos gloriosos das curas, dos milagres, dos sinais. Mas quando Lucas registra isso aqui no capítulo 8, versículos 1 a 3, que as mulheres estavam ali com ele, ela antecede então a parábola do semeador, porque ele fala a respeito da presença dos 12, mais dessas mulheres servis, e agora ele fala, uma grande multidão se aproxima. E Jesus, então, contando a parábola do semeador, quando ele deixa a multidão, ele vai para um local que ele é acompanhado, então, como vimos em Marcos, pelos 12 apóstolos e por mais alguns discípulos, e é para estes discípulos que ele explica a parábola do semeador. E ele diz assim: para eles, ou seja, para aquela multidão que estava lá, ele não iria explicar a parábola, e sim somente para aqueles 12 apóstolos, mais alguns que estavam com ele. E quando ele encerra a explicação da parábola, capítulo 8, versículo 15, ele, no exato momento que ele encerra, o evangelista Lucas já registra que ele continua, e agora contando uma outra parábola, que é a parábola da candeia. Olha só o que ele diz, versículo 15: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, então é um ato contínuo. Olha só, interessante como é que Marcos registra isso, porque são os dois que registram, e ambos registram na sequência. Olha só o capítulo 4, ele vai dizer assim no versículo 20, Marcos 4, 20: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse. Então ele dá a explicação da parábola do semeador, e em seguida ele conta mais uma parábola, que é justamente a parábola da candeia. E é esta parábola que nós vamos estudar hoje, para a gente ser edificado como temos sido sempre com a palavra do Senhor. Sabendo que você pode participar. Se você quiser participar com o microfone, fica melhor ainda, porque quem está em casa pode ouvir sua voz. Se não quiser com o microfone, a gente repete a sua palavra aqui, tá bom? Então vamos para Lucas 8, 16 a 18.
dentro da missão. A nossa missão é brilhar Jesus, tá bom? Então ele vai dizer aqui com uma afirmação. Interessante porque essa parábola, ou melhor, essa perícope, essa parte de 16 a 18, ela tem 3 assuntos específicos. Tem, naturalmente, a parábola falando a respeito da candeia, e aí logo em seguida ele traz uma informação, nada oculto, e depois ele chama e exorta sobre uma condição de vida. Ele começa então com a primeira parte, versículo 16. Leiam, por favor, bem forte o versículo 16 novamente. Qual a diferença entre o início ou a parábola da candeia, a narrativa da parábola da candeia para a parábola do semeador? Prestem atenção o que está no versículos 4 e 5. Olha só, sobre o semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Como que ele começou? Ok. Então ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Ele está contando uma história. Uma história. Mas agora na candeia, versículo 16, ele não diz assim: eis que um homem chegou e acendeu uma lamparina. Ele fez uma afirmação. Ninguém, depois de acender uma candeia, é diferente a maneira como ele conta esta parábola. O que é uma candeia ou uma lamparina? Se você voltar lá, até no nosso próprio aviso aí, né, noticiando o nosso estudo, né, de hoje, você tem lá uma foto parecida com o que chamava de candeia. Vamos lá, projetado, né? Então, normalmente era feito de barro, ela tinha uma alça de um lado, do outro uma ponta em que tinha um pavio, e ela tinha, na verdade, duas aberturas, uma para você colocar o azeite e uma outra para um furo numa outra parte para a entrada de ar. E essa era então a candeia ou a lamparina que eles usavam lá naquele período. Não tinha luz elétrica, muito menos ar-condicionado. E aí eles precisavam então daquela iluminação. Esta era a candeia, esta era a lamparina que eles usavam. Obrigado. E aí então agora ele vai dizer o seguinte: ninguém pega uma lamparina para colocar debaixo de um caixote, debaixo da cama, ou um vaso. Você não acende a lamparina e esconde a sua luz. Pelo contrário, você coloca num velador ou num candeeiro. Pode ser algo mais específico, mais bonito, ou nas casas mais simples, simplesmente uma saliência que saía da coluna central, onde dava para iluminar toda a sala, onde o pessoal se encontrava. Então, qualquer saliência pode ser considerada, ou até mesmo feita como o velador ou o candeeiro. Você pega um ponto mais específico e coloca ali para que ela lance luz naquele ambiente. Lembro-me que meu pai, por morar num local mais afastado, demorou bastante para nós temos em casa a luz elétrica. E aí então ele evoluiu da lamparina para a botija de gás, o lampião. E como era uma casa sem forro, aí ele colocava num lugar estratégico, em que, de onde o lampião estava, ele conseguia iluminar a cozinha e a sala e parte dos quartos. Porque não tinha forro, então ele colocava em cima da trave
e ali então ele iluminava tudo. É o local estratégico. Aqui também o velador é um lugar estratégico para que aquela luz possa efetuar a sua finalidade, que é clarear, que é iluminar. E aí depois, então, ele vai dizer que o objetivo é este, para que as pessoas que entrarem vejam a luz. Eu quero parar um pouquinho aqui para a gente pensar nesse contexto desse ensinamento do reino de Deus a respeito da nossa vida, a respeito do nosso coração, a respeito do nosso ser. Todo crente deve viver de tal modo que o evangelho se torne conhecido através da sua vida. A minha vida deve revelar o evangelho. Então entra o coração cheio de Jesus, que gera vontades e pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que a minha vida revele o evangelho do Senhor Jesus. Vamos pensar aqui sobre o que mais chama a atenção. O que mais chama a atenção é aquilo que é diferente. Se você estiver em um local muito escuro, se alguém riscar ainda que seja apenas um palito de fósforo, todos olharão para aquele palito de fósforo, porque ele reflete luz, atrai as atenções. E a luz não só atrai as atenções, mas a luz também revela. A luz revela tanto as coisas boas como as coisas ruins. Eu já contei aqui algumas vezes, mas cabe bem aqui, e nós vamos para João 3, só para a gente entender isso, cabe bem aqui o acontecimento, que creio que é fato, de um missionário que foi executado. Mas João 3, a partir do versículo 16, você tem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Agora leia o 19, por favor. Vinte. Entenderam por que Paulo disse a Timóteo: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos? Qual o problema, ainda que seja para uma sociedade pervertida, você viver uma vida piedosa? Porque a sua vida piedosa incomoda as pessoas. Porque se você falar assim: a partir de hoje eu quero ter uma vida mais santa, eu quero ter uma vida mais na presença de Deus, e você começa agora a se consagrar mais ao Senhor, pode observar que este estilo de vida vai incomodar pessoas. E qual a razão? Por que incomoda as pessoas? O que você acha? Mas por que as pessoas... O que tem a ver você querer viver a vontade de Deus,
se você não está me obrigando a viver com você, mas mesmo assim eu fico chateado porque você está querendo ser mais santa. O comportamento dele evidencia o meu comportamento. Então, se a pessoa quer viver mais na presença de Deus, essa luz de Cristo na pessoa revela que a outra pessoa está vivendo longe ou mais longe do Senhor do que aquela outra. Então, à medida que eu vejo os meus erros na prática obediente do outro, isto traz desconforto para mim. Então, quero só contar essa experiência. Conta-se que um missionário começou a pregar o Evangelho, já contei algumas vezes aqui, algumas pessoas não sabem, mas outras sim, então sejam fortes. Começou a pregar o Evangelho e foi proibido de pregar o Evangelho. Se você continuar, você vai ser preso. Ele continuou pregando, foi preso. Dentro da prisão, ele começou a pregar para os companheiros de prisão. E falaram para ele: se você não parar de pregar, nós vamos cortar a sua língua. Ele continuou pregando, cortaram a língua dele. E aí, de repente, ele começou então a escrever mensagens evangelísticas. E disseram para ele: se você continuar escrevendo, nós vamos cortar a sua mão. Cortou. Ele foi para a esquerda e aprendeu a escrever com a mão canhota. E também cortaram, ele desenvolveu o pé, começou a escrever com o pé. Cortaram os pés dele. Agora ele estava sem os pés, sem as mãos, sem a língua. Mas o carcereiro olhava para ele e dizia: pare de olhar para mim. Pare de olhar para mim. Se você não parar de olhar para mim, eu vou furar os seus olhos. E furaram os olhos dele. Perceberam bem? Ele não estava falando mais nada, apenas olhando, mas a luz do olhar dentro de uma vida santa, esta luz incomoda, e é isso que Jesus disse para Nicodemos. Ele disse assim: esses homens odiaram a luz, rejeitaram a luz. E por que eles rejeitaram a luz? Porque eles amaram mais as trevas, e as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz. Ele não quer saber, ele não quer evidenciar nem mesmo para ele que as suas obras são más. Mas o cristão deve brilhar, ele deve se colocar em evidência. E aí então não confunda com exaltação. Não, ele precisa brilhar Jesus em todo e qualquer lugar. Ele não pode simplesmente ser um crente anônimo. Ele não pode ser aquele crente que é aplaudido. Certa feita, um senhor falou para mim com um coração assim, jubiloso, dizendo assim: nós estávamos numa rodinha lá, e aí alguém disse: eu gosto desse camarada aqui, porque ele é crente, mas ele não interfere em nada. Ou seja, ele não questiona nada, ele não... O pessoal conta as piadinhas, bebe e faz as coisas erradas, bebe bebida alcoólica, embriaga-se, e ele está lá no meio. Não, eu sou crente, mas fiquem à vontade. Mais ou menos assim, não tem nada de resistência na presença dele. E ele achando que aquilo era bom. Não, isso não é bom. Eu não estou dizendo para aquele cara chato que acha cabelo no ovo, né? Um pelo no ovo. Eu não estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo que você pode estar no meio e brilhar a luz. E quando você brilha a luz, automaticamente você traz dentro de si uma resistência por causa da evidência de Jesus na sua vida. E as pessoas não odeiam você, eles odeiam Jesus que está na sua vida. Este é o grande problema. E Jesus nos exorta dizendo o seguinte: olha, se você é uma luz, Deus não lhe acendeu para você ficar escondido. Deus lhe acendeu para você brilhar, para você iluminar. E aí você tem iluminar para o bem, apontando para a salvação em Jesus, e também automaticamente condenando aquilo que é mal.
Porque o cristão, ele deve ser a Bíblia ambulante. Lembra que Paulo falou sobre a igreja? Vós sois o quê? A luz do mundo, mas tem mais. Carta, vós sois a nossa carta escrita e lida. Talvez você não saiba, mas tem alguém lendo a sua vida. Tem alguém observando a sua vida. Tem alguém atento à sua vida. Alguns até para buscar um errozinho, para outros realmente vendo se vai continuar, se não vai, até onde você vai. Mas sempre tem alguém lendo você e lendo as suas atitudes. Por isso, então, ele diz que a lâmpada é acesa e colocada no destaque, a fim de que os que entram vejam a luz. Jesus é a luz do mundo, mas ele também disse: vós sois a luz do mundo. Como explicar isso agora? Nós somos Jesus? E agora? Como é que nós vamos explicar isso agora? Aceito observações. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Eu não sou Jesus. Como que eu sou a luz do mundo, se Jesus é a luz do mundo? Opa, gostei que começar a falar. Só que vamos ver aqui. Agora fala, Ana Paula. Ok. Quem mais começou a falar? A gente reflete. Jesus está em nós de que forma? O que ele disse? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em Gálatas 2, 20, por favor, projeta para nós lá, para a igreja ler bem alto. É isso que se falaram aqui. Vamos lá? Logo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que todo membro de igreja pode falar isso? Poder pode, né? Falar pode. Mas será que ele realmente é isso? Será que ele pode dizer assim: não, Cristo vive em mim? Porque para Cristo viver em mim, pensa um pouquinho. Para Cristo viver em mim, as minhas ações têm que ser o quê? Submetidas aos seus mandamentos. Cristo vivendo em mim significa que os meus pensamentos serão moldados ao padrão celestial. O amor que eu tenho pelo Pai, o amor que eu tenho por Deus é extraordinário. Querer passar tempo na presença do Pai é algo constante. E aí já começa a ficar difícil. Aí eu pergunto: quantas horas por dia nós oramos? Não precisa me responder não, é só para a gente questionar mesmo. Quantas horas por dia nós oramos? E qual era a vida de oração de Jesus? Vamos melhorar a pergunta. Não vamos falar isso por dia não. Na sexta-feira, nossa reunião de oração. Quem ama estar aqui na reunião de oração toda sexta-feira? É claro, tem a dia que não dá para ver. Bom, será
será que eu quero falar com o Pai, seja no individual, no meu lugar de refúgio secreto, ou em público com os irmãos, como Jesus gostava de passar tempo na presença do Pai? Segunda coisa, se Cristo vive em mim, eu obedeço o Pai como Jesus obedeceu? Qual foi a proposta de Satanás para Jesus no deserto? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E o Pai tinha falado para ele, mostrou para a cruz e falou assim: tudo isso te darei, para depois te exaltar. Mas era a cruz. A proposta era: troque a cruz do teu Pai para o reino, os reinos dessa terra que eu te ofereço. Jesus disse, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele não disse assim: olha, até com vontade eu estou, mas fica difícil. Não, ele não disse isso. Ele foi taxativo. Escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se Cristo vive em mim, eu preciso ter esse comportamento diante do Pai. Se Cristo vive em mim, eu preciso buscar conhecimento para rechaçar as heresias e hipocrisias religiosas, amar aqueles que vêm até Deus querendo arrependimento, independentemente de quem ele seja. Nós temos amado o próximo, amado a Deus. Talvez falte bastante coisa na nossa vida para nós podermos falar assim, realmente, não, Cristo vive em mim. Que bom que Ele vive em nós, mas precisamos estar mais de acordo com a vontade dEle, mais adequados a Ele. E então, neste caso que foi falado aqui, pelos irmãos aqui, é neste caso que eu sou a luz, porque se Cristo vive em mim, quem aparece não sou eu, é Cristo. Eu tinha outro texto aqui, mas vou deixar por causa do nosso tempo. Vamos para frente um pouquinho aqui. Deu para entender a questão da luz aqui, da lamparina? Versículo 16. Tem alguma dúvida? Não havendo, cale-se para sempre. Vamos continuar. Versículo 17. Leiam, por favor. Ainda que venhamos a esconder nossos atos desacordados com Jesus, eles serão revelados principalmente no último dia. Principalmente no último dia. Aqui ele está dizendo o seguinte, que essa luz não só evidencia o momento, como evidencia o momento, mas se nós não brilharmos o suficiente, isto não mudará a circunstância, porque um dia tudo será revelado, tudo será manifestado. O finalzinho de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 12 a 14, podem ler, por favor.
quais obras serão trazidas a juízo? Todas, tanto as boas como as más. Tanto as boas quanto as más. Mateus capítulo 12. Ele está falando da árvore a respeito dos frutos, capítulo 12, a partir do versículo 33. E ele então fala sobre a árvore, chama os religiosos hipócritas de víboras. E o final do versículo 34 ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora leiam, por favor, 35 a 37. Isso não faz tremer seu coração, não? Porque lendo aqui novamente, ouvindo vocês na leitura, tudo que eu falo está registrado. E tudo que eu falo está registrado e será usado no último dia. Até mesmo as palavras malditas, no sentido, não é maldito de maldição, não. As palavras, não é nem xingamento, aquelas brincadeiras que não deveria fazer, depois que você faz se arrepende, palavras frívolas, palavras desnecessárias. Sim. Aqui não está dizendo que vai me cobrar. Ele está dizendo que elas serão usadas. Usadas para condenar ou para justificar. Vejam, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, dois tipos de pessoas. E respondendo a você, Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25. Deixa a própria palavra responder, porque fica mais prático, né? O apóstolo diz o seguinte: desventurado homem que sou. Não é assim, desventurado homem que sou. Não, ele está dizendo, desventurado homem que sou. O que é desventurado? É o contrário de bem-aventurado. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele está falando da natureza carnal que ainda opera e faz a gente cair de vez em quando. Versículo 25 é a nossa resposta. Vamos juntos? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. A carne ainda aflora, ela pende para o pecado, mas há uma nova natureza plantada em nós, e esta graça de Jesus é do tamanho da nossa necessidade. É do tamanho da nossa necessidade. Então, aí é que está. O que eu estou querendo dizer é que não adianta a gente querer esconder coisas. Então, a vida da gente deve ser brilhar Jesus, porque naquilo que eu retenho, ou que eu tento me esconder, ou esconder algo, ou
passar a mão porque quem está lá é alguém que eu anseio, que eu desejo, que tem amizade, ainda que eu não queira confrontar, né? Tem aquelas pessoas que para eles a boa política, né? O politicamente correto, tudo está certo, depende de você. Quem aqui já viu aquela ilustração que para mim é uma aberração demoníaca e que tem muito crente que não está sabendo disso? Um desenho em que tem um número que ele não define qual que é, se é 6 ou se é 9, em que um está do lado de um lado, o outro está de outro, e um diz assim, é 6, aí o outro, não, é 9. Aí a afirmação isso é relativo, depende de onde você esteja. Não depende de onde você esteja, não. Quem fez aquele número, ou fez 6, ou fez 9. Ainda que não haja uma identificação, que nós fazemos como? Damos um risquinho embaixo, né? Para dizer que é 6 ou 9, né? Damos um risquinho embaixo. Ainda que não haja uma identificação, quem fez ou 6 ou fez 9. Então não pode ser 6 ou 9. Ele é aquilo que ele foi feito. Então não adianta a gente querer muitas vezes relativar ou esconder, não confrontar, não tratar a lei, da lei de Deus na vida da gente para confrontar o nosso pecado. Não adianta querer amaciar porque o outro é muito chegado. Não adianta esconder, brilhar só em determinados locais, mas no local oculto. Não, tudo isso será manifestado. Se eu não sou uma luz para brilhar, se eu estou escondendo alguma coisa, olha, vai chegar um momento que o Senhor trará às claras todas as coisas. Há uma discussão sobre essa questão. No último dia, nós passaremos também por uma exposição. Então tem muitos, não pode, porque... Então, bom, primeiro, que a Bíblia diz que todos estarão diante do Senhor. Todos. Aí fala que as coisas boas também estarão diante do Senhor. Eu não sei como o Senhor fará isto. Eu não sei se Ele fará isso de uma forma privada com os seus eleitos, para que eles vejam a vida deles e exaltem a graça de Deus na salvação, a glória de Deus, ou se Ele não fará isto, mas diz que todas as nossas ações serão colocadas no último dia. De uma forma ou de outra, eu sei que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E tem um teólogo que eu sou inclinado a pensar como ele, é como se, segundo ele, é como se nos aproximássemos então de Jesus e o Senhor mostrasse as nossas falibilidades, e isso diante da glória de Deus, agora num corpo já glorificado, começássemos a chorar de tristeza, não de amargura, não de medo, não, mas de tristeza. Por que eu fiz isto, se eu conhecia Jesus? E aí você chora, e Ele então enxuga. É uma visão dele, que eu não estou muito fora dela não, mas respeito os demais. Mas a grande questão é justamente esta: nada ficará oculto. Essa luz que é colocada para brilhar, ela brilhará e tudo será revelado no último dia. Aquele que faz as suas falcatruas escondidos, isto virá a público no último dia, disse Salomão em Eclesiastes, as boas e as ruins. Jesus disse que palavras frívolas, palavras boas, todas serão usadas no último dia. Então aqui está dizendo o seguinte: não há nada oculto, nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. A formação gramatical, não simplesmente no português, mas no original,
dá a ideia de uma confirmação de que tudo será muito bem conhecido, muito bem revelado, ou seja, nada vai ficar sem ser revelado. A ideia gramatical do versículo 17 aqui no original é esta: será muito bem mostrado. Os pecados não serão lembrados no sentido de culpabilidade. Eles não têm mais poder de condenação sobre a gente. Eu não sei se o Senhor nos mostrará nosso pecado no último dia, mas se mostrar, será nesse contexto que eu falei, no sentido não de medo, de julgamento, mas apenas para exaltar a graça dele. Não sei se ele fará isso, porque não está claro nas Sagradas Escrituras. Mas agora, não terá aquele medo. O choro não será um choro de medo, não será um choro de problema. Será uma coisa, poxa, por que eu fiz isto, sendo que o meu Senhor sempre foi o mesmo e me salvou? Só uma conjectura, tá? Só uma conjectura. Falar a verdade em qualquer circunstância. Falar a verdade. Mas alguém pediu a palavra aqui? Não, foram só as duas, os dois? Então vamos dentro dessa linha. Eu não sei se tem um documento tramitando no Congresso ou Senado, mas eu ouvi uma repórter, uma âncora de uma das TVs abertas. Eu vi o corte, ela dizendo que a Bíblia tem discursos de ódio e que se passar essa PEC, esse projeto, se você postar na rede social o texto bíblico, você será enquadrado como criminoso. Dentro da igreja você pode até falar, mas se você transmitir, ou você escrever o texto, ou você ler numa transmissão ou num vídeo e soltar, você, se aprovar isso, você será então taxado. E quem disse isso foi uma âncora, não é uma questão de aqueles, alguém apareceu no YouTube falando, não. Eu não sei a veracidade, mas existe isso, e nós estamos sim sendo acuados cada dia mais. Agora, diante disso, o que a gente vai fazer? Brilhar e trazer as claras. Quem aproximar-se de nós tem que ter a sua vida projetada na palavra de Deus. Não podemos esconder nada, temos que falar a verdade. E nós seremos sim, pela graça de Deus, salvos no último dia, mas certamente nós, se lembrarmos de alguma coisa, ficaremos tristes inicialmente, porque vale a pena, vale muito estar com Jesus. Alguma dúvida com respeito ao versículo 17? Vamos fechar com o versículo 18 então? Pode ler, por favor.
quando ouvimos / obedecemos a palavra de Deus, somos renovados de glória em glória e somos abençoados com uma superabundante graça. Eu vou mostrar aqui para vocês uma posição de William Hendrickson sobre essa questão de ouvir. Então ele chama atenção para do versículo 18 aqui sobre vê depois como ouvis. Então ele coloca lá assim, primeiro, que eles devem ouvir. Ou seja, é uma necessidade de ouvir. Lucas 8, versículo 8, parte B. A parte final. Vamos lá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, é um dever ouvir os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus. A segunda coisa que ele coloca é o que eles devem ouvir. Marcos 4, 24. Marcos 4, 24. O que eles devem ouvir. Vamos lá? Então, ele está falando a respeito da palavra de Deus. Terceiro e último, como eles devem ouvir. Lucas 8, 18, que nós lemos aqui, então traz uma palavra, um texto, uma expressão que me chama a atenção. Qual é a expressão? Na ara que nós estamos usando aqui, é a primeira. O que está na primeira palavra do versículo? Vede. É interessante porque o nosso português é assim, né? Vede como ouvis, né? O que significa a expressão vede? Prestar atenção, ouvir atentamente. Você precisa prestar muita atenção no que está falando, ouvir atentamente. Olha, fique ligado no que está sendo ensinado, aprenda de verdade o que ele está sendo dito. E aí ele explica por que você deve ouvir. Porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Quando buscamos intimidade com o Senhor, somos enchidos de bênçãos dos céus. O simples fato de não buscarmos a Deus é suficiente para o nosso esvaziamento. Deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Presbítero o Anderson, eu vi ele ali, não sei se teve que sair ali, já foi. Mas o presbítero Anderson, ele desenvolve bem o inglês. E ele disse que desenvolveu bem o inglês, depois militou bastante na área, mas quando ele voltou para o Brasil e parou de usar, diminuiu o conhecimento e a prática do inglês. Isso é só um exemplo para que você entenda o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui é que se você se alimenta em obediência dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais de Deus você tem na vida. Mais de Deus você tem na vida. Por outro lado, se você parar de ler a Bíblia, meditar na Bíblia e orar, e esporadicamente você querer congregar, você vai perdendo. Eu conheci pessoas que eram assíduas à igreja, parente, e que eu tinha um respeito muito grande, mas começou a ficar doente, começou a faltar, daí a pouco eu não gostava mais da igreja.
porque você vai perdendo, então você vai diminuindo. Então o que ele está dizendo aqui é a necessidade de você intensificar a sua vida com Deus diariamente. Nem todo dia eu estou a fim de levantar para orar, mas quando eu não estou a fim de levantar para orar, o que eu faço? Levanto e oro. É claro que eu não vou chegar lá e falar assim: ô Senhor, ai, como é bom, como é maravilhoso, como eu estou feliz. Senhor, hoje eu estou, o corpo está cansado, não consegui acordar bem ainda, mas eu sei que esta é a melhor decisão da minha vida, este é o melhor lugar. Embora às vezes eu não estou muito afim disso, mas Senhor, Tu sabes que eu não estou afim disso, mas eu sei que isto é a decisão, essa é a decisão correta. E aí Ele vai transformando, trazendo coisas novas, E aí então, você tem alguém que vive no meio, mas não é convertido, e tem conhecimento de Deus. Você conhece alguém assim? Tem, não tem? Tem ou não tem? Pessoas que não são convertidas, mas conhecem a respeito do Evangelho, conhecem a respeito de Deus. Tem gente aí que dá banho na gente, se der bobeira, na Bíblia. Tem até uns vídeos aí que eu discordo, que coloca lá: olha como Deus é maravilhoso e poderoso, como se aquele mendigo fosse um grande servo do Senhor, porque ele cita a palavra e tudo mais. Não, ele não é não, porque se ele fosse servo do Senhor, ele não estaria ali mendigando. Ele poderia ser pobre, ele poderia até precisar de ajuda, sem problema. Agora, vivendo naquela sujeira toda, não estaria. O Senhor transforma. Mas à medida que essas pessoas estão no meio, elas experimentam não só das bênçãos que você e eu recebemos como filhos de Deus, mas também dos ensinamentos. Só que ela não pratica durante a semana. Ela não lê a Bíblia em casa, ela não ora, ela vem muito pouco na igreja. O que acontece? Quando chega no último dia, ela não é convertida. Até pode vir muito na igreja, mas se ela não for convertida, essa pessoa, adiantou ela conhecer Jesus dessa forma, no intelecto? Adiantou ela participar de cultos? Não. Aquilo que ela tinha foi tirado. Mas aquele que serve ao Senhor com ardente coração, o que acontece com ele? Ele é salvo e, além da salvação, recebe galardão. O que tem se lhe dará, mas o que não tem, até o que julga ter, se lhe tirado. Entenderam o versículo 18? Ok? Como está a sua lamparina espiritual? O seu testemunho está à vista ou oculto? A sua vida de crente, você é um agente secreto? Ou você é alguém que manifesta? Que tipo de luz as pessoas veem em você? Quando eu falo você aqui, é uma pergunta para mim também. Estou perguntando para mim também. Perceberam bem a seriedade dessa questão? Como Deus nos chama a atenção? Meu desejo é que você brilhe de Jesus com a sua vida, com o seu testemunho. Pare um pouquinho, pense na sua vida agora, o que precisa ser mudado. Clame isso todos os dias. Eu tenho orado todos os dias: Senhor, hoje de novo lava meu coração, de novo lava meu coração, Senhor. Lava, Senhor Deus. Assim como você sai na rua e você se enche de coisas ruins, de poeiras, de tantas coisas ruins, também você é tão bombardeado durante o dia com tanta coisa ruim, que muitas vezes vai entrando e agarrando no coração. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos lave diariamente.
para que possamos brilhar uma luz realmente refulgente, manifestando Jesus Cristo a este mundo.